Livro de Neemias, capítulo 5, eu farei a leitura dos primeiros 13 versículos. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sobre o juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, assim como nós exaltamos o Teu Espírito Santo, pedimos que Ele venha exaltá-lo em nossas vidas sob a iluminação da Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, e a condição que nós precisamos de cumpri-la, para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, o capítulo 4 até o capítulo 6 de Neemias, nós temos visto aí as oposições, a oposição inimiga da reconstrução desses muros. E nós vimos até então que a oposição em si é um sinal de que nós estamos de fato fazendo a vontade de Deus. E não é para nós pararmos e nem desanimarmos, mas continuarmos essa boa obra que o Senhor nos chamou. Porém, as duas primeiras formas da oposição, até então consideradas, foram externas, ou seja, de inimigos, os inimigos de Israel. E hoje vocês vão perceber, até então também nós temos visto quem é por trás, o adversário que tem usado esses inimigos contra o povo de Deus. Mas agora nós vamos perceber, nesse capítulo 5, que uma nova estratégia de oposição acontece para que aquela obra parasse. E aqui nós vamos ver uma oposição não externa, mas uma oposição interna. O inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, agora ele muda a estratégia. Ele vai usar a ganância dos judeus para que eles pudessem explorar o seu próprio povo, culminando numa opressão a esse povo. E Neemias, mais uma vez, nos dá o exemplo de como reagir a essa forma de oposição.
como reagir para que aquele bom projeto não fosse interrompido. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo interessante acerca desse 5º capítulo. Ele disse o seguinte, abre aspas, o capítulo 5 aponta um perigo mais difícil de ser enfrentado, a usura dos nobres, ou seja, a ganância dos nobres. E ele completa, o exército de Sambalate é menos perigoso do que a avareza dos nobres, fecha aspas. Nós iremos considerar esse capítulo 5 em 3 partes, dos versos 1 ao 5, a primeira parte, a queixa ou a reclamação do povo diante de Neemias. A segunda parte dele, dos versos do 6º versículo ao 13º, a reação de Neemias diante daquele clamor. E se Deus quiser, no domingo que vem, dos versos 14 ao 19, nós vamos ver o exemplo de Neemias. Então eu queria dividir essas 3 partes, na verdade, em 2 blocos principais. Essas 2 partes que nós vamos ver hoje, em relação à avareza, à ganância do povo judeu. E se Deus quiser, no domingo que vem, nós vamos ver o exemplo de Neemias e sua generosidade, que eu acredito que é o único remédio para a avareza desse povo judeu. Ok? Olha comigo o versículo 1 do capítulo 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Em outra tradução, diz assim, então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Um teólogo diz algo interessante, ele vai dizer assim, abre aspas, no meio de uma grande obra, para um grande Deus, um grande clamor foi ouvido entre os judeus, fecha aspas. Meus irmãos, o povo judeu não está reclamando contra os samaritanos, ou contra os amonitas, ou contra os árabes, nem contra Sambalate, mas contra o seu próprio povo. Enquanto o povo se dedicava à obra, na reconstrução daquela muralha, eles pararam de ir para os campos e cultivá-los. E afinal de contas, ninguém come tijolo, não é verdade? Ninguém come pedras. E à medida que o povo foi aumentando, a necessidade de comida, consequentemente, foi aparecendo. E o que aconteceu? Não só nós vimos que muitos judeus não se envolveram na reconstrução, mas essas pessoas que não se envolveram na reconstrução, vai se envolver na exploração daqueles que estavam envolvidos naquela obra. E a situação econômica se torna tão desesperadora, que até mesmo as mulheres, que costumavam ficar caladas, se juntam a esse protesto, para reclamar contra aquela exploração. Observe que 4 grupos diferentes de pessoas estiveram envolvidos nessa crise, até então, que chega aos ouvidos de Neemias. No versículo 2, alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Havia as pessoas que não possuíam terras, mas que precisavam de comida. A população estava aumentando e com ela, consequentemente, a fome. Então, reclamaram a Neemias. O segundo grupo era composto por proprietários de terras, que hipotecaram suas propriedades para comprar alimento. Olha no versículo 3. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. Aqui não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade, que eles penhoravam o que tinham. E aparentemente a inflação estava subindo, e os preços consequentemente subindo, e adivinha a combinação de dívida e de inflação? Ou seja, perda de matrimônio. E eu diria que qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. O terceiro grupo reclama porque os impostos eram muito altos, e eles foram forçados a pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos. Olha no verso 4. Ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos, na NVT. O rei persa, ele recebia uma fortuna tributária
do contrário dos nossos dias, que deveria usar os impostos para o bem da população, ou apoiar os serviços locais, naquela época era só para o apoio real, só apoio ao imperador que existia o tributo, os impostos. E o quarto e último grupo era formado pelos judeus ricos, os nobres, a nata, por assim dizer, daquela sociedade, que exploravam seus próprios irmãos e irmãs. Sabe como, meus irmãos? Emprestando dinheiro e tomando as suas terras e até mesmo seus filhos e filhas como garantia de pagamento. Meninos e meninas tiveram que escolher ou a fome ou a escravidão. Você que é pai e mãe, imagine a situação. Verso 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Que situação! Esses judeus gananciosos estavam agindo, antes de tudo, contra a palavra de Deus, em benefício próprio. Eles estavam aproveitando do desespero dos pobres para se enriquecerem. Meus irmãos, se você olhar para Isaías 56, Jeremias 22, Amós capítulo 2, vocês vão ver que a ganância foi um dos pecados que os profetas que Deus havia levantado para denunciar contra o seu próprio povo em relação ao cativeiro que eles iriam receber na Babilônia. Ganância. Ganância. Deus tem uma preocupação especial com os pobres, e Ele não vai considerar inocentes, quem quer que seja que venha aproveitar deles. Provérbios 17:5 diz assim: quem zomba do pobre e insulta seu Criador, quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Diante desse clamor, dessa primeira parte dos versos 1 ao 5, nós vemos a reação de Neemias, no versículo 6 do nosso texto. Verso 6: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Particularmente eu gosto dessa tradução da NVI, fiquei furioso. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido fiquei irritado, ou aborrecido, ou até mesmo indignado. Eu acredito que nessas diferentes traduções nós vemos uma dificuldade até mesmo para os tradutores com essa questão da ira, com essa questão da fúria. E aqui nós vemos também não só numa dificuldade de tradução, mas de como lidarmos da maneira correta com esse sentimento. A ira, a fúria, especialmente como canalizá-la de maneira que produza a justiça de Deus. Este sentimento não é pecaminoso em si mesmo, guardem bem isso. Ficar irado não é pecado. Pecado pode ser o que você faz com a sua ira. Ficar furioso, indignado, especialmente se você fica indignado diante de uma injustiça. Você tem a obrigação como cristão, ficar indignado contra a injustiça, não contra uma injustiça pessoal, uma ira injusta, por assim dizer, mas especialmente uma injustiça que vá atacar a glória de Deus, os valores de quem Deus é. Como eu disse, a ira não é pecado em si mesmo. Do contrário, Jesus haveria pecado, não é verdade? Se você olhar lá em Marcos, no capítulo 11, ele estava irado, ele faz um chicote, ele expulsa os animais, ele expulsa os mercadores da fé, por assim dizer, do pátio do templo. E Jesus, o único ser humano que nunca pecou, ele não pecou ao estar irado, muito menos com a reação dele em relação à ira, o zelo pelo Deus, o zelo pela casa de Deus, que não era para ser um comércio, pelo contrário, uma casa de oração, de devoção. Abre aspas. Há uma grande diferença entre a ira justa e injusta.
E com frequência ficamos irados apenas no segundo sentido, quando algo nos ofende pessoalmente. Precisamos ser advertidos contra essa ira, mas também precisamos insistir em ficar irados quando a ira justa é necessária ou até mesmo apropriada. Fecha aspas. Nós vemos que a fúria de Neemias aqui não é como a de Jesus santa, mas graças a Deus que ele ficou furioso diante daquela injustiça. Mas observe o que Neemias vai fazer com a sua ira, e olha o exemplo que ele nos dá. Ele não é dominado pela ira, ele não perde a cabeça, de novo, mas, segundo uma outra tradução, o início aí do versículo 7, diz assim: depois de ter pensado bem a respeito disso. Então, em primeiro momento, quando ele ouve a reclamação do povo, uma reclamação que era justa, diante de todas as circunstâncias sérias que nós vimos aqui desses grupos, ele vai refletir. E, embora o nosso texto não mencione, mas com certeza ele vai orar. E ele pensa a respeito disso. Ele domina a sua ira. Ele canaliza a energia daquela ira para fazer algo que realmente produza fruto. Especialmente produza a justiça de Deus em sua reação. Ele faz exatamente o que Paulo diz lá em Efésios 4:26. Não pequem ao permitir que a ira os controle. E ele vai dizer: acalmem a ira antes que o sol se ponha. A ira de Neemias o levou a pensar, a refletir e a orar diante do clamor dos injustiçados. E ele não se cala. Graças a Deus, ele não se cala. Ele vai dizer, continuando no versículo 7, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Neemias está confrontando esses judeus com a própria palavra de Deus. Aqui não é uma ira injusta por algo pessoal. Ele está irado de maneira justa porque eles estão desobedecendo. Deuteronômio 23, o verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Aqui Deus dá uma condição: se vocês não obedecerem, com certeza a desgraça virá, porque vocês não estão obedecendo a minha palavra acerca disso. Não cobrem juros dos seus compatriotas. Até dos estrangeiros vocês podem fazer, mas não dos seus compatriotas. E Neemias vai dar uma repreensão. Olha comigo aí a continuação do verso 7. Verso 6, quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres, os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião entre eles. Só um detalhe, entre o verso 7 e o verso 8, parece que há um espaço aqui. Se você faz uma leitura rápida, você não vai perceber, mas no versículo 7, ele dá essa repreensão: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. E aí, por isso, aqui nós vemos que parece que ele dá essa repreensão, parece que não surte efeito, e aí Neemias vai fazer algo público agora. Interessante que, quando ele dominou a sua ira, ele refletiu acerca daquela situação, ele vai cumprir exatamente o que Mateus capítulo 18 nos orienta nas palavras de Jesus. Se você tem qualquer acusação contra o seu irmão que pecou contra você, a primeira coisa que você tem que fazer é particular. Você chama o seu irmão, apresenta a ele a sua causa, para que ele possa se arrepender, e se necessário for pedir perdão a você, se você for a pessoa que foi lesada, ou que a pessoa pecou contra você. Isso é bíblico. Mas se ele não ouvir, aí depois a gente torna em algo público, a gente traz para a igreja, diante da igreja.
Leia Mateus capítulo 18, como lidar com a correção que nós temos que fazer em relação a qualquer pessoa que seja no nosso contexto como igreja. Neemias fez isso com o povo, com aqueles homens, com os nobres. Ele vai em particular, eu não sei se foi em casa, mas ele vai e repreende, mas dá ideia que não surtiu efeito, e aí ele vai fazer algo muito sábio, ele vai tornar aquilo público, ou seja, que ele como líder, ele fez algo diante da reclamação, mas até então a nobreza não ouviu, e aí ele torna público. Olha aí, a continuação do verso 7, por isso convoquei uma grande reunião contra eles, para aí. Aqui eu quero que você preste bem atenção num detalhe, que até então não havia acontecido. Desde a oposição de Sanbalate, seja pela ridicularização, seja sobre a ameaça militar, nós vimos na semana passada que o máximo que aconteceu diante da oposição foi o quê? A velocidade da obra. Mas até então nós não vimos a obra parar. E para Neemias convocar essa reunião pública, ele tinha que parar a obra. Era necessário parar a obra. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Porque eu acredito que enquanto eu meditava e orava nessa passagem, eu acredito que o maior inimigo não é o externo. Porque o externo não faz com que a obra pare. Mas o problema é interno, dentro da própria igreja. É quando o inimigo usa contra nós vamos ver aqui o que está acontecendo, qual é a verdadeira causa de tudo isso. Usa contra nós mesmos, a nos atacar, a nos dividirmos. Jesus disse que uma casa dividida, um reino dividido não vai para lugar nenhum. E só isso, só problemas internos faz com que a obra pare, a obra de Deus pare. E é exatamente o que nós vemos aqui. Neemias interrompe a reconstrução daqueles muros, porque era necessário. O problema era tão sério que ele teve que parar a obra, mesmo que momentaneamente, mas era necessário uma pausa para resolver esse problema dessa injustiça social entre o próprio povo. Nas palavras de um pastor, abre aspas, de que adianta construir o muro se dentro do muro havia pessoas que exploravam outras? Fecha aspas. E o que levou aquelas pessoas a agirem dessa maneira? Este é o ponto que eu quero começar a caminhar para a conclusão. O que levou Neemias finalmente ter que parar a obra para resolver aquele problema? Verso 9. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Vocês devem andar no temor do nosso Deus. Simplesmente desobedecer a palavra de Deus. E desobedecer a palavra de Deus, em outras palavras, é não temê-lo. Como eu disse, você pode colocar no seu carro, Deus é fiel, mas não se esqueça que Ele é fiel tanto quanto as bênçãos, quanto aquilo que Ele prometeu, da desgraça que Ele vai trazer diante da sua infidelidade. E aqui o povo estava experimentando exatamente isso, a fidelidade de Deus e cumprir aquilo que Ele havia dito que iria fazer, caso eles não obedecessem o que estava escrito em Deuteronômio 23. E eles simplesmente perderam o temor. E o que leva um povo quando perde o temor? Qualquer coisa. O mundo está nessa baderna que nós presenciamos, porque simplesmente não temem o Criador. Mas nós, como povo de Deus, precisamos resgatar esse temor. Hoje de manhã na EBD nós falamos que existe um temor santo e um temor carnal. O temor carnal, você tem medo por causa do castigo. E aí você se preocupa com o pecado, mais pelas consequências do pecado. E não pelo que é o pecado em si, diante da santidade de Deus. Agora o temor santo, você é liberto do castigo. Liberto do medo, da punição, das consequências do pecado. Porque agora você verdadeiramente é livre para obedecer. Esse é o temor santo. Ele não te engessa, pelo contrário. Você agora quer agradar a Deus. E o medo que você tem dele não é um medo que te engessa, pelo contrário. É um medo que te coloca no lugar como criatura, mas agora você é livre para obedecer. Você quer obedecer. Você não é mais forçado. E você não tem mais medo.
caso você não consiga fazer, porque agora é uma outra lei operando no seu coração, a verdadeira liberdade. Nós somos os únicos verdadeiramente livres, porque nós fazemos o que queremos, embora nem tudo que nós podemos fazer, devemos, porque nós também temos parâmetros. Deus, ao construir o jardim em santidade, em pureza, e que um dia esse jardim vai ser o centro de uma grande cidade aqui na terra, Ele colocou parâmetros para Adão e Eva, de todas as árvores, exceto essa. Quando Deus coloca parâmetros, limites, leis, ordenanças, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. E pelo contrário, Ele não está tirando a nossa liberdade, Ele está ainda mais nos dando a liberdade de escolher aquilo que é bom. E nós confiamos em Deus e fazer as escolhas que Ele quer que nós façamos, porque Ele sabe o que é bom, melhor do que nós mesmos. No verso 10, nós vemos Neemias tendo a coragem de viver aquilo que ele exigia. E nós vamos ver na segunda mensagem, no domingo que vem, a generosidade demonstrada no exemplo dele. O que ele esperava que a nobreza fizesse, porque ele era exemplo daquilo que ele pedia para aqueles homens fazerem. Olha o verso 10 comigo e 11. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Ou seja, a porcentagem que vocês cobram em cima disso. Devolvam. Eu não sei se vocês perceberam, mas a reação desse povo é algo que me admira. É algo que, sem dúvidas, Deus tratou o coração daqueles homens, desde a primeira repreensão até aquela repreensão pública, para a reação daqueles homens. A primeira parte do versículo 12. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Mas observem que Neemias é precavido, assim como da primeira vez, quando ele repreendeu e não surtiu efeito, ele torna algo público. Agora, ele não só se contenta com as palavras de que eles iriam fazer aquilo que estavam prometendo. Ele é precavido. Ele não se contenta com as palavras daqueles homens. E olha na segunda parte, ele diz o seguinte: então convoquei de novo. Agora ele convoca um grupo especial. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Logo em seguida, Neemias, como governador, olha comigo no versículo 13, ele vai fazer um ato simbólico em relação à dobra do seu manto. Verso 13: também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Esse símbolo era uma forma de Neemias demonstrar que a ira de Deus, não a ira dele, não a ira de Neemias, mas a ira de Deus estaria sobre todos aqueles que não cumprissem com a promessa. Meus irmãos, caminhando para a conclusão e aplicação desse texto para nós, eu pergunto: qual foi a maior força que fez com que aquela obra parasse? Mesmo que momentaneamente, para a solução do problema social que o povo enfrentava. Qual foi? Não foi a força inimiga, externa, mas eu vou dizer, respondendo a minha pergunta, a mesma força que opera hoje em nossos dias, onde poucos continuam cada vez mais ricos e muitos cada vez mais pobres. Que força estou me referindo? Qual é essa força por trás das injustiças sociais dos nossos dias? Por trás da ganância dessa minoria que explora a maioria? Nós não poderíamos concluir que é o amor ao dinheiro? A palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro desses oficiais da época de Neemias os levou a explorar o seu próprio povo.
Como é que você tem lidado com o dinheiro? Especialmente em um mundo que nos seduz a gastar o tempo todo. Você é senhor do seu dinheiro ou ele é senhor de você? Não é pecado, meus irmãos, em nenhum momento a Bíblia condena a riqueza. Não é pecado nenhum você ter uma estabilidade financeira. O que pode ser pecado é como você lida com isso, especialmente por não estar satisfeito com o que o dinheiro pode comprar. Aí sim. Jesus, ele vai dizer que só há um outro Senhor que compete no seu coração. E ele disse que você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. E esse outro Senhor que ele menciona é as riquezas. A palavra nos orienta a este respeito, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Observe que implícito nessas palavras de Paulo a Timóteo, nós vemos o temor a Deus, só que esse temor a Deus que nos leva a termos a esperança em Deus, como provedor, um Deus que jamais vai permitir que falte na sua vida o necessário, porque Ele se comprometeu com o necessário, e Ele quer que você confie nele o suficiente para priorizar o reino de Deus, e a sua justiça, porque as outras coisas Ele acrescenta, e a bênção é nossa quando nós confiamos na palavra de Deus nesse sentido. Meus irmãos, qualquer riqueza que você tenha, que você não consagre ao Senhor, e não invista da maneira com que Ele quer que você invista, é um saco furado. E deixa eu te dizer, tudo que você acumular nessa vida, tudo que você toca, vai ficar aqui. A minha pergunta, o que você está investindo em relação à eternidade? Como eu disse, não é pecado você ter condição financeira, não é pecado você ter uma estabilidade financeira, não é pecado você ter uma poupança. Deixe que você consagre tudo isso ao Senhor, porque um dia Ele vai te pedir contas disso. Ele vai te dizer, tudo que você tinha é meu, e o que você fez? Afinal de contas, o céu agora, qual é o resultado de todos os seus investimentos que eu te dei a oportunidade na terra para fazer? E é interessante que essa questão de ganância no coração humano não é uma questão só dos ricos, é dos pobres também. Porque o pobre vai ser ganancioso por não ter o dinheiro que ele gostaria, e ele vai odiar os ricos por não ter o dinheiro que ele gostaria de receber dos ricos, e ele vive buscando o dinheiro também. A satisfação do pobre também pode ter o mesmo risco do rico, porque ele não tem dinheiro, e ele não busca Deus, ele vai buscar o que Deus pode proporcionar, que é dinheiro, e ele continua nesse ciclo idólatra. É um perigo que acontece tanto com o pobre quanto com o rico, essa questão de ganância, do amor ao dinheiro. Mas olha que interessante, nas palavras de Paulo a Timóteo, ele vai dizer que Deus não só é o provedor de tudo, mas que Deus é a nossa própria satisfação. Guarde bem isso. Eclesiastes vai dizer que toda riqueza que vem das mãos de Deus, até para desfrutarmos da riqueza e termos a satisfação nos bens, é Deus que nos dá. É por isso que explica, meus irmãos, porque tantos ricos são os mais miseráveis, porque tantos ricos são os mais tristes. Se você olhar no Google, você vai ver 5 homens mais ricos do mundo, e se você for olhar a vida desses homens em particular e pesquisar daquilo que eles postam, vocês vão ver um vazio que o dinheiro não tem preenchido até então, porque eles não entenderam que o maior vazio que precisa ser preenchido no coração deles, só Deus pode. Nada que o dinheiro pode comprar. Eu gosto da máxima do ministério de John Piper quanto ao verdadeiro significado de glorificarmos a Deus e a relação que Ele faz de buscarmos a satisfação em Deus. Ele diz assim, abre aspas, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, fecha aspas. Então, qual é a força? Agora eu falo de uma segunda força. Qual é a força maior do que a ganância que nos leva a explorar o próximo?
o Evangelho de Jesus. Só o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para nos livrar dessa ganância que todos nós naturalmente nascemos com ela. Para nos livrar dessa insatisfação que nós buscamos nas coisas que compramos. Para nos livrar da escravidão que o dinheiro impõe sobre nós. Ao invés de nós usá-lo, ele nos usa. Hebreus nos promete essa satisfação e nos dá uma promessa. Hebreus diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se, olha só o remédio para nos conservar livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meus irmãos, se te tomarem tudo, seja bens, reputação, saúde, se você ainda estiver com Deus, você será o mais satisfeito. Se te tirarem tudo, uma coisa eles não podem tirar de você: essa satisfação. A nossa verdadeira riqueza é o próprio Deus. E só assim nós vamos usar qualquer riqueza que um dia Ele vai nos conceder, seja individualmente ou como igreja. Só assim nós vamos poder usar essa riqueza deste mundo ao amor ao próximo, por amor ao próximo. Porque esta é a única solução para as injustiças sociais. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas ou os especialistas dizerem que o maior problema das injustiças sociais é a má distribuição de renda. Eu vou te dizer, se hipoteticamente falando, se nós pudéssemos fazer essa distribuição de renda homogênea, mais cedo ou mais tarde, iria de novo aparecer os poucos com muitos e os muitos com poucos, porque nós não resolvemos o maior problema do coração quanto à ganância. Pode durar até por um certo momento, é um band-aid social, por assim dizer, mas eu garanto a vocês, não dura muito tempo. Porque a causa do maior problema, a raiz do problema é no coração humano quanto à ganância. Você pode juntar um grupo de pessoas e distribuir de maneira igual, mas mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão explorar outras para que possam ter mais do que elas receberam em primeiro lugar. Só o Evangelho de Jesus pode fazer essa mudança radical no coração do homem, a ponto dele abrir mão de algo pessoal em prol do outro. Só o Evangelho de Jesus nos dá essa satisfação, essa alegria sobrenatural. Jesus mesmo disse: há maior alegria em dar do que em receber. Gente, isso humanamente falando é impossível. Como assim? Eu nasci numa cultura que tudo é para mim, é por mim, é em mim. Como assim eu tenho que dar? Como assim eu vou experimentar uma alegria quando eu não tenho? É por isso que o Evangelho de Jesus faz com que os nossos valores fiquem de ponta cabeça. E eu desafio você a experimentar essa alegria. E deixa eu te dizer, eu quero que você pense particularmente nessa pergunta: o que é que Deus hoje pode tirar de você e você se torna insatisfeito? Aí você vai perceber que Deus verdadeiramente não é tudo que deveria ser na sua vida. É alguma coisa que você tem dele e não ele mesmo. O que é que Deus poderia tirar de você, eu te deixaria insatisfeito? Isso pode ser, você pode estar correndo um grande risco de ter um ídolo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, encerra com essas palavras: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Meus irmãos, a nossa igreja não é um reflexo do nosso balanço anual de 2021. A nossa igreja não vai ser um reflexo daqui a 10 anos do nosso balanço anual, porque nós já somos ricos. O Senhor está nos ensinando simplesmente a lidar com a nossa pobreza, por assim dizer agora, para que nós possamos jamais tirar os nossos olhos do autor, da fonte. Nunca substitua qualquer coisa que Deus possa fazer por Ele mesmo. Nunca substitua na sua vida
Há provisão no lugar do provedor. Todas as vezes que eu sento com a nossa tesoureira, todas as vezes que nós vemos os números, todas as vezes que nós vemos essa bola de neve em algumas áreas, nós oramos e eu peço: Pai, muito obrigado. Obrigado pelas lições valiosas que nós temos aprendido nesses dias, que é depender do provedor e não da provisão. Porque nós podemos correr o risco de sermos idólatras em substituir o provedor pela provisão. Não subestimem, não desprezem os humildes começos. Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou estar aqui pregando, mas eu creio que daqui a 10 anos eu quero que vocês se lembrem desse eco na sua cabeça. Olha só, hoje nós somos uma igreja, financeiramente falando, estável, mas nós ainda lembramos da palavra do pastor, que essa estabilidade é para nós abençoarmos as outras igrejas, porque jamais a nossa estabilidade financeira substitui o provedor nas nossas vidas, porque só Ele pode nos dar o amor necessário para abençoar quem quer que seja. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja. Vamos celebrar daqui a pouco esse Deus que jamais nos abandonou. É por isso que essa igreja está de portas abertas, porque Ele tem cumprido essa promessa: jamais os abandonarei, jamais os deixarei. Se contentem comigo, tirem os olhos dos números, se contentem comigo. Eu posso mudar a situação de vocês da noite para o dia. Eu quero que vocês aprendam a depender de mim. Eu quero que vocês me amem acima de tudo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é o verdadeiro alimento para as nossas almas. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra reflete o Teu caráter fiel. O Senhor não muda, jamais mudará. Pai, obrigado pela certeza que nós temos de que nós somos um povo rico. Nós vamos herdar esse planeta, nós vamos governar com Teu Filho eternamente. Não nos falta nada, nós já cremos nessa realidade. Nós só temos que aprender lições valiosas com as circunstâncias que nós temos hoje. Pai, ajuda-nos a confiar no Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra o nosso coração da ganância. Livra o nosso coração de confiar nos nossos recursos. Obrigado porque o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento de como lidar, de planejar. Cabe a nós fazermos planos, mas a resposta deles vem dos Teus lábios, Pai. Nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos confiar na Tua palavra, andar no temor do Senhor. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem amado essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a graça, o privilégio de fazermos parte de um reino que é acima de nós mesmos, um reino que está sendo expandido nos 4 cantos desse planeta, um reino de diferentes povos, tribos, nações. Nós fazemos parte desse precioso reino. Oh Senhor, nós queremos ser uma igreja que expanda o Teu reino. Nós queremos ser uma igreja que realmente abençoe esse bairro. Nós queremos ser uma igreja que abençoe o nosso estado, a nossa cidade, o mundo. E Pai, nós não vamos ser a igreja que o Senhor quer que sejamos enquanto nós não aprendemos a lição de casa, não fazemos a lição de casa. E nós te agradecemos, porque o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem nos ensinado pacientemente. Louvamos o Senhor. Pai, nós oramos pela nossa nação, diante de toda a injustiça social que nós temos visto, e clamamos que o poder do Evangelho de Cristo Jesus venha permear essa nação. Use todos os meios, levante homens e mulheres, assim como Neemias, que sejam cheios dessa ira justa, e que eles não se calem diante do clamor dos pobres, que sofrem as injustiças da minoria. Oh Senhor, que as nossas vidas, que a nossa igreja possa ser essa voz daqueles que não têm voz. Que nós não venhamos a levar simplesmente uma cesta básica, por mais
útil que isso possa ser, mas que nós possamos levar o Evangelho, porque só Ele muda o coração dessas famílias, e só Ele pode levar essas famílias a serem generosas, e a compartilhar daquilo que elas têm, com a alegria de glorificar o Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, e te agradecemos por esse precioso Evangelho, Pai. Amém, Senhor.